Boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV. Era uma vez Flamengo na Libertadores até 2019. Agora são 4. O Flamengo viu no sábado a materialização da frase outro patamar. De 19 para cá, essa geração de Arrascaeta, de Bruno Henrique, de Felipe Luiz, chegou à sua terceira Libertadores, ao segundo Campeonato Brasileiro, pode conquistar já na quarta-feira o terceiro, basta passar pelo Ceará, quarta-feira no Maracanã, entre outros títulos. E sobre este domínio e projetar se ele pode ser abalado, o Seleção debate muito a partir de agora, com o PC Vasconcelos, o Eric Faria e o Sérgio Xavier Filho. Tudo bom, Serginho? Como é você? André Rizek. Ótimo. Bom, não sei nem por onde começar, né? Porque foi algo muito forte, né? O que aconteceu, sobretudo no domingo, né? Eu estava aqui nesse estúdio e confesso que foi muito grande, né? O que aconteceu, a chegada do Flamengo, né? E é um momento que você começa a olhar, por exemplo, para o Bruno Henrique, com uma taça, comemorando. Sorry, não tem novidade, né? Essa aí já é uma rotina para ele. Mas não é uma rotina para quem tem embaixo do trio elétrico. E essa coisa de você ver gente que não consegue mais ir ao estádio, que esse contato vira o negócio mais importante da vida daquele cara nessa semana, nesse mês. E quando a gente vai pensar pelo nosso lado, o que significou esse título, a gente passou a semana inteira, obviamente, respeitando, né, toda a tradição do Palmeiras, né? O Palmeiras tem a mesma chance, o Palmeiras tá bom, 60%, porque o Flamengo tá um pouquinho melhor, mas 40% o Flamengo. Mas no final, no fundo, acho que quem analisa futebol estava vendo que o Palmeiras estava num outro patamar. Você está falando de outro patamar do Flamengo, mas tem que falar do Palmeiras também. O Palmeiras, há um mês e meio, mais ou menos, desceu de patamar. Ele estava num patamar alto, desceu. E nessa descida, o jogo me pareceu que simplesmente refletiu o que estava acontecendo nas últimas semanas, nem mais nem menos. Talvez até um 2-0 fosse o resultado que mais refletisse o que aconteceu ontem em Lima. E essas imagens da saída do Flamengo, né, o embarque do Flamengo e da volta, elas são muito bonitas porque a gente mais velho que viveu o povão no estádio, que viu pessoas menos favorecidas economicamente tendo acesso ao estádio e sabe que hoje elas estão alijadas do estádio, o estádio virou uma coisa muito cara hoje, o povão está fora do estádio. Então essa é a maneira como o povão hoje consegue se aproximar, se sentir parte da vida de um clube, é na rua, né? Quando o clube dele embarca para jogar uma competição internacional e quando ele volta com a taça. Infelizmente, hoje é a única forma da maior parte das pessoas que estavam ali na rua se conectarem, estarem presentes com o clube delas, assim, estar perto dos jogadores. Então acho que é por isso que chama tanta atenção essas imagens, são tão bonitas, né? Do povo na rua festejando a sua paixão, que é o caso do Flamengo domingo, e quando embarcou também para Lima, porque foi impressionante o embarque do Flamengo para Lima. Eric Faria, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, boa tarde, Serginho, boa tarde, PC, boa tarde para a torcida do Flamengo, que hoje inicia uma semana feliz e que pode ficar ainda mais feliz quarta-feira. Mas eu acho que essa vitória do Flamengo, ela é um pouco um recado para quem no Brasil ainda não acredita que fazer as coisas certas merece ser recompensado, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o Flamengo, nos últimos 10, 12 anos, fez as coisas certas e está colhendo os frutos de ter feito as coisas certas. Foi um clube que olhou para dentro, admitiu que administrativamente era uma porcaria, admitiu que precisava se recuperar financeiramente, admitiu que precisava ser um clube responsável, admitiu que precisava pagar os seus impostos, admitiu que precisava quitar suas dívidas com o governo, admitiu que não precisava mais de incentivos fiscais, como tantos outros foram dados ao longo dos últimos anos para os clubes de futebol no Brasil, que empresas não tiveram as benesses que os clubes de futebol no Brasil tiveram. E o Flamengo admitiu que fazer as coisas certas poderia dar certo mais à frente. Ganhar um título pode acontecer de você a bola bater na trave e não entrar. Pode admitir que um jogador seu escorregue e o adversário se aproveite e faça o gol, como aconteceu em 2021. Mas a partir do momento
que o Flamengo olhou para dentro e viu que, se não se organizasse, olhou para dentro e viu que precisava fazer as coisas certas para poder, quem sabe, 5, 8, 10 anos depois, estar vivendo o que está vivendo, para mim esse é o grande mérito de todas aquelas pessoas que em 2013 resolveram dar um soco na mesa, virar a mesa e falar assim, ou o Flamengo faz as coisas certas, ou o Flamengo nunca mais vai ser o clube mais vencedor do futebol brasileiro. Então, eu acho que o Flamengo hoje, a parte das conquistas esportivas, ele pode ser um exemplo para tanta coisa no Brasil. Fazer as coisas certas pode ser um bom caminho para todo mundo. E vou além, acrescenta um outro item na sua lista, que é um item silencioso. É difícil de você ver isso nas manchetes, mas em 2015 o Flamengo fez uma reforma de estatuto e colocou um gatilho ali, que é o seguinte, na verdade chama-se um sistema de governança, para usar o termo técnico, que a partir dali nenhum dirigente, nenhum presidente do Flamengo pode trabalhar tendo mais gastos do que orçamento no ano. Ele é obrigado a trabalhar desde 2015 sempre dentro do orçamento, sempre gastando dentro do orçamento. E se ele estoura o orçamento, ele responde aquilo com o próprio CPF. Por que eu falo isso? Porque o secador do Flamengo fala, mas o Flamengo nunca vai cair, um jeito do Flamengo cair é ele começar a se endividar, por exemplo, como fez o Corinthians, construir um estádio impagável que não cabe no bolso do clube. O Flamengo, desde 2015, se um presidente fizer isso, ele vai ter que responder com o seu próprio CPF. Então é uma forma de você proteger o clube de gestões irresponsáveis. Podem trocar presidentes, mas a proteção está ali garantida no estatuto. Está muito difícil a sua vida, viu, secador? Se for o seu caso que assiste a Seleção, não há nada que indique que nos próximos anos você vai ter um alívio dessas conquistas em série do Flamengo de 19 para cá. PC, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Salve André, Serginho, Eric, quem nos acompanha. Nesse século XXI, a gente está acompanhando a segunda transformação pela qual passa o Flamengo. A primeira transformação se deu no século passado, a partir do surgimento do Zico dentro de campo. O Flamengo foi não só acumulando títulos, mas fazendo algo que para o torcedor do Flamengo e para quem gosta de futebol é muito importante, que é te propiciar a beleza do jogo. Com o Zico, Júnior, Andrade, Adílio, o Flamengo também te propiciou a beleza do jogo e virou uma equipe dentro do cenário nacional a ser cada vez mais respeitada. Já era o time, o clube com a maior torcida do país. A diferença daquele Flamengo daquela época que tinha o Zico a brilhar é que aquele Flamengo ainda recebia no falecido Maracanã um torcedor que a elitização e o enterro do Maracanã antigo e a criação de um Maracanã todo botocado afastou. Então, tanto na quarta-feira quanto ontem, o que nós vimos foi o encontro desse torcedor banido do estádio por uma política, do ponto de vista financeiro, segregacionista. Ela não quer que esse torcedor vá ao estádio, ele não tem o direito de ir ao estádio. E ele extravasou o seu amor pelo Flamengo na ida, na viagem para Lima, e ontem na volta. Foram as duas contemplações que esse torcedor, que subiu em árvore, subiu em marquise, subiu em poste de luz, que estava simplesmente se lixando para a possibilidade de correr o risco de sofrer um acidente. Eu, Luiz Carlos Júnior e Richardson acompanhamos todo esse trajeto e num determinado instante o trio elétrico está passando e tem um... Como é bom ser Flamengo. Como é bom. Chora antes. Pode chorar porque quarta-feira tem mais um título do Clube de Regatas do Flamengo. Torcedor, as lágrimas em cima de um poste de luz. Isso foi colocado pelo Juninho, porque alguns jogadores, o Pedro, o Juninho, o Luiz Araújo, fizeram lives enquanto os jogadores desfilavam. Pois bem, o Juninho olha para esse jogador, para esse torcedor, ele está aos prantos. E o Juninho diz uma frase que eu achei muito interessante, que ele olha e fala, aí, irmão, esse teu choro é nosso também. E esse choro é porque
olha que coisa curiosa. Todos esses jogadores hoje desfrutam de uma qualidade de vida que a maioria não teve na infância e na adolescência. A maioria veio de camadas desassistidas da sociedade brasileira. E esses jogadores que hoje desfrutam dessa posição financeira que lhes permite dar conforto para esposa, filhos, pais, irmãos, tios, sobrinhos, esses jogadores têm a percepção. Eles sabem o que virou o público dos estádios. Eles sabem que aquele que está ali em cima do poste de luz chorando não vai mais ao estádio. E por isso que ele diz, esse teu choro é nosso também. Então, eu acho que a festa teve esses simbolismos e ela simplesmente aconteceu porque, independentemente de qualquer outro tipo de narrativa que se queira dar, o Flamengo mereceu vencer o Palmeiras. O Flamengo foi melhor do que o Palmeiras no jogo. O Flamengo, e se por acaso alguém chegar e falar assim, mas tem o lance do Pulgar e se o Pulgar é expulso, o jogo é outro. Então, é conveniente lembrar que um ano atrás, exatamente no dia 30 de novembro, um time teve um jogador expulso com 40 segundos e mais ou menos 1h45 depois, 1h30, 1h50 depois, esse time que jogou praticamente o jogo inteiro com um a menos foi campeão, que foi o Botafogo em cima do Galo. Então, querer fazer um link de que se o Pulgar é expulso, o Flamengo perderia o jogo, pelo menos a mim, me parece que não cabe. Estamos assistindo aos melhores momentos de um jogo muito tenso, né? A gente debateu bastante no fim de semana. Eu acho que a beleza desse jogo está na tensão. Claro. Foi um jogo cardíaco, assim, né? E eu acho que tem uma certa, quase que uma gourmetização da bola, de achar que, não, mas o jogo tinha que ser maravilhoso, o jogo tinha que ser tecnicamente. Isso é uma final, gente. Eventualmente, algumas finais são tecnicamente mais generosas, né, com quem não é torcedor e está vendo de fora. Mas esse é um jogo que envolve basicamente Palmeiras e Corinthians, entre um e outro, e as suas torcidas. Flamengo. O que eu falei? Corinthians. Flamengo, claro, né? Obrigado. E essas torcidas não estão nem aí para questões técnicas, né? E você tem razão, Rizek. E esse foi um jogo de não poder respirar muito, porque o tempo todo você ficava esperando que alguma coisa acontecesse. Demorou para acontecer, é verdade, né? Os lances de gol não foram exatamente numerosos, né? Mas dentro disso, o Flamengo conseguiu controlar muito tempo. Essa falta de arremate a gol do Palmeiras é impressionante. Por mais que o Vitor Roque tenha acertado a bola, só que aí apareceu um cara chamado Danilo. É muito interessante, porque ontem, numa entrevista concedida enquanto se celebrava no centro da cidade para a Flá TV, o Rossi perguntado, poxa, as suas grandes atuações, ele falou assim, mas nesse último jogo eu nem trabalhei tanto. O que é fato. Exato. O que é fato. Ele trabalhou muito mais contra o Racing e contra o Estudiantes do que contra o Palmeiras. E aí o Palmeiras, certamente, nesse instante e pelos próximos dias, estará fazendo também uma reflexão sobre por que o Palmeiras, do ponto de vista ofensivo, foi uma equipe tão improdutiva. Uma equipe incapaz de criar mais de uma situação. Eu te diria que a situação mais, pelo menos na minha visão, foi aquela em que o Vitor Roque chuta e o Danilo se interpõe entre a bola e o gol, e aí a bola vai para mas é culpa do Flamengo isso, né? É culpa do Flamengo. Sim, mas porque o Flamengo, não só nesse jogo, mas na campanha toda, no ano todo, tem se defendido muito bem. Tem a melhor defesa bem do campeonato brasileiro. E a gente está na dúvida, quem é o melhor em campo? Danilo ou Varela? Eu não tenho dúvida nenhuma, para mim é Danilo. Não, muita gente achou Varela, beleza. Não, mas eu acho que é entre esses dois, né? Fez o gol do título e evitou o gol do empate. Exatamente, eu acho que essas duas participações dele, para mim, eu falei isso ontem, então, o Richardson entendeu que era o Varela, eu falei, não, para mim o Danilo, exatamente por isso. Ele é o autor do gol e depois ele é quem evita o gol de empate do Palmeiras. Além de ter tido uma atuação que não em nada comprometeu o desempenho coletivo do Flamengo. Aliás, a nossa pergunta é não quem foi o melhor em campo, a nossa enquete com você, telespectador do Seleção, é quem foi o grande nome, o personagem do título do Flamengo na Libertadores.
Aí é outra história. É o personagem. É o Arrascaeta, eleito pela Conmebol o craque da competição. É o Léo Pereira, sólido, do começo ao fim na campanha. É o Danilo, que fez o gol e evitou o gol de empate na final. É o Rossi, responsável direto, por exemplo, por levar o Flamengo até por levar o Flamengo das quartas para as oitavas, né? Da primeira fase para a segunda, eu diria. Da primeira fase para a segunda pra também. Segunda e depois das oitavas para até quarta. titubeei, mas ali contra o Estudiantes foi peça-chave. Foi. E contra o Racing também, ele fez defesas muito importantes. Verdade. É o Jorginho ou é o Felipe Luiz, o comandante? A gente conta com o seu voto. Vocês têm opinião sobre o grande personagem do Flamengo? Para mim é nítido, né? Se fosse só em campo, talvez o Rossi, eu diria. Acho que é o Rossi. Mas assim, como no geral, para mim, Felipe Luiz. Porque é o cara que arruma a defesa, é o cara que resolve a questão do conflito com o Pedro, né? Faz o Pedro do jeito dele, né? Mas o Pedro, quando estava em campo, foi importante. E foi encaixando peças. Para mim, o Felipe. É isso aí, nação rubro-negra. Vocês viram, vocês acabaram de falar. Vocês acabaram de ver o que o Rizek falou, o Eric Faria, o PC. Então, assim, o Flamengo foi muito melhor do que o Palmeiras. Essa que é a verdade. Esse título aí foi muito merecido. Danilo e Varela, pra mim, os dois jogadores melhores dentro de campo. Pra mim, o Danilo foi melhor, mas o que correu também o Varela se dedicando, correndo, marcando. O Danilo fez o gol e evitou o gol do Palmeiras. Então, assim, o grande personagem do jogo, o grande personagem da final. Então, assim, parabéns aos jogadores do Flamengo. E daqui a pouco tem treino, 3 horas da tarde, a hora que eu tô postando esse vídeo aqui, né? Os jogadores irão se reapresentar com foco total no Campeonato Brasileiro, né? Hoje vai ser só regenerativo. Ontem os caras beberam tudo, os caras estão bebendo 2 dias direto. Então, assim, hoje vai ser só regenerativo. Amanhã tem um treino para enfrentar o Ceará em busca desse 9º título do Campeonato Brasileiro. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.